É o Google Drive, viu? Aprendemos, né? Eu sei que fica ali. Então vamos lá, meus amores. Então, olha só. Na semana passada, foi apresentado para vocês crianças, coisas lindas. Na semana passada, foi apresentado para vocês uma atividade, né, um exercício, aonde nós tínhamos questões sobre o antigo regime e questões sobre o iluminismo. E entre essas perguntas, nós tínhamos um esqueminha para ser copiado, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui. Eu Você gosta já. desses esquemas? Foi no livro? Não, foi no caderno. Oi, Miguel. Eu gosto desses esquemas, é bonzão. Eu também adoro. Para falar a verdade, eu tenho Você faltou, mania. Isaac. Ah, eu acho que você faltou. Eu tenho mania, gente, de fazer esses esqueminhas. Mania. Porque eu acho que eles ficam curtinhos e te lembram, né, partes do conteúdo. Eu adoro. Então, ó, olha só, amores. Isaac, eu vou até botar aqui com calma. Qualquer coisa, você podia fazer, sabe o quê? Fazer um print. Né? Então, isso aqui, eu pedi. Vocês já copiaram, lembram? Fabiola apresentou na aula. Tá aqui, ó. Tá vendo? Bate um print. Depois eu vou até Professora, aumentar como é que essa parte. você consegue fazer esses esquemas assim no Tirei o Então, computador? esse aqui eu já peguei pronto. Esse aqui eu já achei pronto. Eu adorei. Falei, caramba, foi maravilhoso. Já catei ele prontinho, já botei aqui, tá? Mas a gente consegue fazer no PowerPoint, né? Se eu não me engano, faz no PowerPoint. Professora, Oi, desculpa. amor. É para copiar só o texto, né? Esse foi só Então, o texto isso aqui foi semana passou, né? passada, né? Semana passada. Era para ter copiado esse textinho. É porque eu não tava nessa aula. Então, faz um print, ó. Era para copiar esse textinho. Quando eu puder, eu passo por debaixo, tá? Professora? Oi. Tirei print. Era para ter copiado esse esqueminha aqui, ó, que fala sobre a monarquia absolutista. Então, esse esqueminha vem assim, ó. Absolutismo monárquico. Amores, o que significa isso, né? O poder do rei. Professora, me desculpa. Oi, amor. Licença. A qualidade está muito ruim, então eu vou pedir para uma colega minha me mandar, tá? Tá Eu ótimo. também vou pedir. Aqui tá direitinho a imagem. A minha também tá muito ruim. É mesmo? É Aqui porque tá para direitinho. cá não tá dando para enxergar, as letras estão muito... Tá pequeno? Muito estranhas. Ah, não, é? não é pequeno, não. É que tá, tipo, travado, não sei. Ah, é? Ué, e aqui tá direitinho, tanto no... Oi? Não, eles falaram que não é o tamanho, tá distorcido. Aqui na sala tá perfeito, tanto no Datashow quanto no computador, tá direitinho mesmo. Professora, Oi, amor. eu vou fazer uma pergunta no chat, porque pra mim o áudio seu tá bugado. Ih, será que eu tô bugada, gente? Então, peraí, rapidinho, deixa eu ver aqui. Calma aí. Não, tá direitinho. Tá direitinho, ó. Tá vendo, Isaac? Essa é a sua internet aí, hein? Eu vou voltar a apresentar. Aqui tá tudo perfeito. Professora? Oi, fala. Posso perguntar no chat? E pergunta, vou ter que sair aqui de novo, porque no chat Eu não falo, consigo ler. professora, eu falo que Então, ele isso, perguntou. fala. Isso. Então, ó, aqui tá o esqueminha, tá? Nós estamos vendo nesse esquema, crianças, por favor. Nós estamos vendo nesse esquema que o absolutismo monárquico, ele tinha aí 3 bases de sustentação. A sociedade, que era estamental. Amores, só um minutinho, por favor. Obrigado. Qualquer tipo de barulhinho já atrapalha. Então, ó, o absolutismo monárquico ele tinha aí 3 pilares, tá? 3 pontos, 3 fatores que o sustentavam. A sociedade estamental, que era a sociedade dividida, o poder do rei, o poder absoluto do rei, aonde inclusive ele dizia ter o direito divino para governar, e a economia mercantilista, que era o mercado controlado pelo Estado, tá? Então, esse esqueminha era para estar no caderno também. E aí, em cima desse esquema, eu coloquei 4 perguntinhas
sobre o antigo regime. Aqui, ó, vocês já estão vendo que eu coloquei a pergunta junto com a resposta. Por que eu quis trazer isso aqui já prontinho, tá? Porque quem faltou na aula vai ter a oportunidade de encontrar pergunta e resposta, né? E já printar ou anotar, e vocês conferirem a resposta de vocês. Primeira pergunta. Quais... Oi? Desculpa, só antes de você começar a explicação, desculpa mesmo, mas o Lucas perguntou se o nosso planeta é redondo, por que existe 4 cantos da Terra? Ai, Senhor. Vamos passar essa pergunta para geografia, tá? É melhor. Muito obrigado. Que vai ficar muito melhor, muito mais interessante ela explicar, que já é a área dela. Vamos lá? Espera que o colega vai responder a nossa primeira perguntinha aqui. Fala, amor. Perfeito. Então, os três pilares que sustentavam o antigo regime, que dava suporte ao antigo regime, era o quê? A sociedade estamental. O que vem a ser isso? Professora, a sociedade necessariamente não. Oi? A sociedade necessariamente não. A sociedade necessariamente sim, Não. Por que não? Por quê? A sociedade não gostava do poder absoluto do rei. Mas eles tinham que conviver com isso. Então, Mas só que não quer dizer que apoiava. Eu não falei Não, apoiava, né? Eu falei aqui que sustentava. E eu apoiar aqui no sentido de sustentar. Não é de apoiar, dar apoio. Tanto é que os não privilegiados não apoiavam, mas eles sustentavam a sociedade. Eles apoiavam no sentido de pagar imposto e sustentar aquela organização social. Aliás, sustentar o antigo regime. Então, quando a gente fala apoiar, nesse sentido, não é apoiar dando apoio achando bom, mas apoiar em sustentar. Então, ó, o antigo regime tinha o apoio, era sustentado, tá? Vou até repetir para vocês. Quando é colocado aqui apoiava, é igual aqui, ó. Exemplo, tá? O meu livro, ou melhor, o CPU, ó, está apoiando o meu livro. Quando eu faço isso, ele está gostando de estar com o livro em cima? A gente não sabe, né? Então, o apoiava aqui é que dá sustentabilidade, que sustenta, né? Que segura, tá? Então, a gente tem que ter cuidado aí muito com o contexto. Então, ó... Professora? Oi, amor? A igreja, ela cobrava alguns impostos, mas ela pagava imposto para o governo? Não, a igreja não pagava imposto para o governo. Nem o clero, nem a nobreza pagava impostos. Tanto é que o clero e a nobreza, eles eram o quê? A camada privilegiada. Tá? Quem apoiava, quem sustentava o governo nessa sociedade estamental, nessa sociedade dividida, eram quem? Os burgueses, a burguesia e o povo em geral. Então, ó, os 3 pontos... Só um minutinho, meus amores, só para poder fechar aqui, tá? Os 3 pontos que apoiavam, que sustentavam e deixavam de pé o antigo regime era a sociedade estamental, o absolutismo monárquico e o mercantilismo. Sociedade estamental, sociedade dividida, aonde o clero e a nobreza eram privilegiados, não pagavam impostos. E a burguesia, trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade, esses sim pagavam impostos e sustentavam economicamente essa sociedade estamental. Absolutismo monárquico, todo o poder concentrado nas mãos do rei. O rei, inclusive, dizia ter o direito divino para governar. Ele dizia que foi um escolhido por Deus, e era um escolhido por Deus. Não, mas ele levantava essa hipótese. Para quê? Né? Ele fazia esse discurso. Para se manter no poder com força, né? Mais plenamente, vamos dizer assim. E a igreja o apoiava, porque a igreja que também ganhava algo em troca. Tá? E economia mercantilista, isso quer dizer o quê? O comércio controlado pelo Estado. Então, só se comprava, só se vendia de acordo com o desejo do Estado, de acordo com o desejo do rei. Fala, amor.
Então, não é que os reis compravam. O que acontecia? A igreja era beneficiada pelo rei, né? Como assim era beneficiada? A igreja católica era a única religião oficial. Não se podia se ter outra religião. E o que ela ganhava com isso? Ela ganhava os impostos. Dízimo, oferendas, né? Ela ganhava em cima disso. Então, a Igreja Católica, para ela queria ser a única oficial. Ela não queria dividir, né, esse poder econômico que ela vinha aí acumulando cada vez mais com outra religião. E para ela continuar sendo a oficial, a única, tá, na Europa, e também depois nós vamos ver que também foi a única aí no Brasil por muito tempo, ela fazia o quê? Ela apoiava o discurso do rei. Que ele era como se fosse aí, né, no deslumbro dele, Deus na Terra, tá? Mas é claro que ele não foi escolhido por Deus. É claro que ele estava ali porque ele era rico, porque ele era um nobre, porque ele era um grande proprietário de terras e de escravos. E número 2. Fala, amor. O absolutismo. Ela era dividida pelo clero, nobreza, burguesia e camponês. Então, mas cuidado. O que caracterizava essa sociedade não era o absolutismo, era a desigualdade social. Né? Qual era a característica dessa sociedade estamental? Era a desigualdade social, a divisão que existia dentro da sociedade. Aí a participação dos privilegiados está corretíssimo, né? Nós tínhamos os privilegiados, que era a nobreza e o clero, e nós tínhamos os não privilegiados, que eram aí a burguesia, os trabalhadores da cidade e os trabalhadores do campo, tá? Lembrando, professora, mas a burguesia, os burgueses, não eram aí donos do comércio? Eram. Mas eles não ficaram englobados nos privilegiados, não. Eles ficaram lá no terceiro estado, lá na terceira ordem, né? A ordem aí que estava aqueles que pagavam impostos, que não eram privilegiados. E por que eles ficaram nesse espaço? Porque eles não tinham título de nobreza, tá? Professora? Só a nobreza e o clero eram privilegiados. Tá certo. Sendo que o clero e a nobreza, privilegiados, você pode até botar um negocinho aí, uma setinha, né? E burguesia e o povo em geral eram os não privilegiados. Fala, amor. Professora, a gente lembra, não é, quando a gente começou a ler sobre o feudalismo, a gente falou um pouco. A gente lembra que as pessoas que cultivavam, tinham suas plantações, tinham que dar praticamente toda a plantação para o rei, mais os impostos. Isso aí. Você acabou de falar que os comerciantes da burguesia, eles não estavam na classe de nobreza, mais dos nobres. dos nobres, por conta de ter que pagar imposto. Os impostos eram caros igual do feudalismo? De chegar nesse ponto? Eram impostos altos, tá? Eram impostos altos. Inclusive, foram esses impostos que não eram né? Eram alguns impostos. Foi exatamente isso que deu insatisfação nos burgueses. O povo já era completamente insatisfeito, né? Muitos mal tinham que comer e eram cobrados. E os burgueses, na verdade, quem acabava mantendo a economia do país era a burguesia. Né? Era aí o comércio e era o pagamento desses impostos que eles realizavam. Então, os burgueses falavam o seguinte: poxa, eu tenho dinheiro, eu faço circular o dinheiro no meu país, né? no meu governo, e eu estou lá na terceira ordem, né? Eu estou na base da pirâmide, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Tá? E essas ideias, né? Essa questão depois, nós vimos isso, que essa ideia de se confrontar com o rei, né, de tirar, inclusive, esse rei, veio do pensamento iluminista. Os impostos, como eu falei, não eram poucos, né? Nós tínhamos aí um grupo de impostos. Então, a minha resposta aqui está assim, a sociedade estamental era caracterizada pela desigualdade social e pela divisão da sociedade em privilegiados, nobreza e clero. E aqui tem o finalzinho. Posso? Posso ir? Posso coisar? Que fala, e os não privilegiados, né? Que era aí a burguesia,
os trabalhadores do campo e os trabalhadores urbanos. Eu complementei a resposta, porque assim, a desigualdade social, ela era vista pelo clero, nobreza, burguesia e camponês. E o clero e a nobreza eram os privilegiados, e a burguesia e os camponeses não eram privilegiados. Perfeito, tá? Então, o que eu tenho que saber naquela questão? O que caracterizava essa sociedade? A desigualdade, tá? A divisão social. Essa era a característica principal da sociedade desse período, do Antigo Regime. A sociedade era desigual, era dividida. Nós tínhamos os privilegiados, clero e nobreza, e nós tínhamos os não privilegiados, que eram aí os burgueses, camponeses e trabalhadores aí das cidades, tá bom? Número 3. Em que princípio se baseava o poder absoluto do rei? Se baseava na origem divina do poder, no direito divino para governar. Fala, amor. Poder de ordem divina. Tá? No direito divino, quem falou aqui em casa, fala de novo. Quem falou junto com quem estava aqui? Não? Então, se caracterizava nesse poder divino para governar, no direito divino para governar. A professora bota aqui, direito divino para governar, direito divino para o poder. Está correto, está certo, tá? Então, os reis lançavam mão disso, dizendo que eles foram escolhidos por Deus. E a Igreja Católica, como eu falei para vocês, confirmava isso, dava apoio para isso, tá? Mesmo porque esse Deus do Antigo Regime ainda era visto como um Deus que punia se você não obedecesse às regras da Igreja Católica, tá? Fala, amor. Professora, eu me esqueci o nome que Claudete falou no ano passado, mas é quando um rei passa para o cargo, não é? Passa o cargo para outra pessoa da família. Poder hereditário. Isso, poder hereditário. Nessa época tinha um poder hereditário e a população sabia desse poder? Sabia, era ciência de todo mundo que o poder do rei era hereditário, tá? Tanto é que os iluministas atacavam o quê, né? Não exatamente o poder hereditário, mas eles atacavam esse poder absoluto. E depois nós vamos ver, né, com a Revolução Inglesa, com a Revolução Francesa mais à frente, que esse poder hereditário passou a ser atacado. Os países, as nações quiseram implantar o quê? A república, tá? Dar fim a esse poder hereditário, porque a monarquia, ela reforçava isso, o poder hereditário, e passa aí, né, de um membro da família a outro. Isso aí não deixava a população contente, né? Claro, tá, gente, que naquela época as pessoas não eram tão inseridas na política como hoje, tá? Claro que nós tínhamos pessoas que faziam discussões políticas, que faziam debates em praças, tudo isso. Mas a grande população que não tinha lá muito conhecimento, meio que ficava à margem dessas discussões políticas. Mas todo mundo, né, sonhava aí, em grande maioria, principalmente aqueles que pagavam inúmeros impostos, sonhava com uma realidade diferente. 4. O que caracteriza a economia mercantilista? Fala, amor. Restrição ao comércio. Isso, olha, escutar que tem em casa. A intervenção do Estado na economia, tá ótimo. Fala aí que tem em casa. Restrição ao comércio e à produção e o controle de preços. Perfeito, tá? Então, ó, aqui o meu, eu vou ter uma resposta maiorzinha, mais completa. Mas se vocês tivessem colocado, né, que a economia mercantilista é caracterizada pela intervenção do Estado na economia, no comércio, isso está perfeito, tá? Então, é a interferência do Estado na economia, no comércio, manipulando, controlando os preços, tá? E etc. Perfeito, amores. A hora está voando, meu Deus. Aham. Eu fui olhar agora, cheguei a me assustar. É rapidinho. Depois eu achei que foi rápido. Quero ir embora.
É a preguiça, né? A preguiça tem hora que quer tomar conta da gente, a gente tem que ficar lutando. Ah, então por isso. Professor, Aí foi dormir tarde pra caramba, vou. 9 horas. Na verdade, dormiu cedo, né? 9 horas. Então... Paulo, Oi, amor. Deus me livre. Fala, amor. ô Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se foi nessa época que construíam muros gigantescos em volta da cidade, mas Não. não, Ah, mas nessa época tinha como fugir para um lugar assim que ninguém te encontrasse e começar uma vida sempre sem. tem, né, Isaac? Sabe como é que é o ser humano, né? Sempre dá um jeitinho. Mas a questão dos muros altos foi no período do feudalismo, proteger os castelos das invasões, né? Inclusive, quando se tinha invasões, essas coisas, as pessoas em volta ali do castelo, no feudo, se refugiavam dentro, né, desses muros. Inclusive, os filmes mostram muito isso, né? Mas Professora, sempre tinha a possibilidade de fuga. Oi? mas as cidades do absolutismo não tinham um muro para se proteger, não? Não, porque a cidade, o absolutismo, ele já fez o quê? Uma nova organização. No feudalismo, nós tínhamos os feudos. No absolutismo, nós já tínhamos os países, né, os estados. Agora, é claro que essas construções, muitas delas permaneceram. Até hoje se tem, né, na Europa, castelos, fortes, que são colocados, utilizados para uma outra coisa, um outro evento, não mais com essa finalidade. As finalidades aí vão mudando, vão se transformando. Por exemplo, na França, nós tínhamos lá a Bastilha, né, um castelo com um muro gigantesco e tal. E a Bastilha passou a ser utilizada como prisão. E também em determinadas áreas para guardar munição. Então, assim, é relocado, né, a forma de se utilizar aquelas Professora, construções. o Cada que era? país tem o seu. O que era? O que são as masmorras de Paris? As masmorras, então, são essas construções que se tinha lá no período do feudalismo que foram relocadas. Normalmente se prendiam pessoas que eram contra o governo, que eram contra o rei. E cada momento aí da história foram utilizadas para algo. Professora, professora, Oi. uma pergunta. A gente sabe que a gente tinha o feudalismo, mas depois o feudalismo acabou morrendo, assim, entre aspas, né? Ele acabou perdendo forças. O que aconteceu com as pessoas que moravam dentro dos feudos? Foram para a cidade, outros foram tirados no campo. Foi de acordo com a necessidade de cada uma. O feudalismo, um dos motivos que levou à crise do feudalismo foi a saída das pessoas para as cidades, procurando uma vida melhor, né? Tentando escapar do domínio do senhor feudal. Então, assim, depende das O que condições. aconteceu com as cidades? Se relocar, permaneceram em cidades, se transformaram, se montaram estados. Não. Na época do feudalismo, o que aconteceu com elas? Então, no período que nós tivemos o início do feudalismo, o presidente da República, no início, né, do feudalismo, o que houve com as cidades? As cidades entraram em decadência. E muitas das pessoas que viviam nas cidades foram morar no campo, montando dessa forma os feudos, que foi o conteúdo de vocês do ano passado. Então uma cidade Como- tinha o quê? 500 pessoas? Máximo. Amor, depende de cada uma. Então, ó, vamos lá? Aí, o outra folhinha do Word, né, que ficou para vocês copiarem, foi o iluminismo. Aí a mesma coisa do antigo regime, né? Veio o textinho, que está aí. Quem está em casa, não copiou, não estava na aula, faz um print. Quem está na sala de aula, que por acaso perdeu, faltou no dia, dê um caderninho emprestado, né, para pegar de alguém, por favor. Também nós tivemos um esqueminha relacionado ao iluminismo. Espera aí, opa. E foi esse aqui, deixa eu tentar diminuir um pouquinho, está muito grande, não está dando para ver direito. Então, nós tivemos esse esqueminha sobre o iluminismo, né? Aonde, amores, aonde a base do iluminismo era a razão e a ciência, né?
Aí nós estamos vendo qual era o interesse, as defesas do pensamento iluminista. E depois vieram as perguntas. Então, ó, primeira perguntinha. A partir de que condição os iluministas pensavam a sociedade, a política e a economia? Fala, amor. Eu botei muito pequeno. Eu botei, pensava em mudanças políticas. Não só mudanças políticas, porque, ó, tá vendo que ele está falando três coisas, né? Eles pensavam na razão, no uso da razão, na questão da sociedade, da política e da economia. Então, segundo os iluministas, a razão é que conduziria a sociedade, a política e a economia. E dessa forma, iria melhorar as condições de vida do indivíduo, tá? Então, olha a minha resposta. Oi, amor. Os iluministas, eu não sei se isso daí, eu não sei se é uma coisa assim de fato, mas me veio na cabeça. Os iluministas já pensavam neles, não é? Porque as pessoas que praticamente fazer esse negócio do iluminismo eram o que você tinha falado, médicos, qual é o nome daquele? Pessoas que fazem poemas, que eu esqueci o nome agora, assim, eu esqueci o nome deles. Filósofos, né? Estudiosos. Sim, filósofos, sim, eles pensavam somente neles. E aí, matemáticos. De certa forma, sim, Isaac, porque, assim, claro que eles pensavam numa melhoria da sociedade, mas é óbvio, essa melhoria dessa sociedade muito com base naqueles que tinham determinado conhecimento, tá? Mas os iluministas também defendiam essa questão da educação. Eles falavam muito, frisavam muito nesse ponto, tá? De ter educação, da educação não só de se levar ao conhecimento, né, mais amplo, desse conhecimento não sofrer interferência da religião, tá? Então, ó, vamos lá. Número 1 aí, meus amores. Crianças, conferem aí. Morreram? Oi? Oi? Não escutei. Então, ó, vamos lá. Os iluministas defendiam o uso da razão, pois somente ela poderia iluminar o pensamento e modificar as condições de vida humana. Então, para os iluministas, toda a sociedade, política, economia deveria seguir a razão, e não o misticismo, e não a religião, tá? Vou pro 2 agora, hein? Senão a gente não vai dar tempo. Número 2, e já vai aparecer aqui o 3 junto. Então, deixa eu diminuir um pouquinho, para aparecer logo os dois juntos, que fica melhor pra gente. Então, ó, número 2. Lembrando que tanto a número 2 quanto a número 3 são duas perguntas em uma, tá? Então, ó, 2. Que críticas os iluministas faziam ao absolutismo monárquico e o que eles propunham? Qual era a proposta? Fala, meu amor. Eles não gostavam do poder absoluto do rei. Não gostavam. Ó, já deram a E resposta aqui. eles queriam dividir o poder em 3 partes. Isso aí, perfeito, tá? Fala. Criticavam a concentração de poder nas mãos do governante e propunham um governo constitucional com divisão dos poderes e respeito à soberania popular. Perfeito, tá? Perfeito. Eles criticavam, né, esse poder concentrado nas mãos de uma só pessoa, esse poder absoluto do rei, e eles faziam a proposta desse poder ser dividido, né, em legislativo, judiciário e executivo, tá? E falavam também, que está até aí na resposta, da igualdade perante a lei, né? Também falavam aí do ensino, como eu acabei de falar para vocês, do ensino gratuito, do ensino público, do ensino laico. Os iluministas também tinham essa preocupação de desvincular o conhecimento da religião, né? Que nós vimos que o conhecimento ele era controlado pela igreja, era controlado pela religião, tá? Perfeito. 3. Que críticas os iluministas faziam à economia mercantilista? E qual era a proposta deles? Fala. Eles queriam uma economia liberal e a lei da oferta. Isso aí, perfeito. Eles criticavam o controle do Estado sobre a economia e eles queriam o quê? A não intervenção do Estado na economia.
O Mercado Livre, tá? Fala, amor. Você levantou a mão? Tá fora. Foi, meu pai. Ai, Senhor. Vamos lá, tudo tá valendo. Então, ó, quem faltou, printa, né? Quem fez a resposta, mas quer anotar a minha também, anota, tá bom? Vou fazendo a chamada, amores, enquanto isso. Ana Carolina Busson. Se alguém botar presente no chat, me avisa, tá? Ana Gabriela. Aqui. Brian. Não? Tá falta, hein? Me ajudem, por favor. Bruna. Camille. Caroline. Presente. Daniel. Presente, bugou aqui o coisa quando eu fui Tá bom, clicar. meu amor. Eduardo. Emanuel. Evelyn. Gabriela. Evelyn, tá presente? Ela botou Evelyn no botou no chat. Obrigada. Porque eu não consigo ver o chat, vocês têm que me avisar. Deixa eu tirar aqui. Gabriela. Não. Isabela. presente. Gabriela não, né, crianças? Vou botar falta aqui para ela. Isaac, presente. Júlia. Presente. Cauã. Cauã não. Caio. Botou no chat. Me avisa, hein, pelo amor de Deus. Laura. Leonardo. Lívia. Você botou no chat. Obrigado. Lorena. Botou no chat, professora. Lucas Felipe. Linda, Lorena. Lucas? Gente, é Lucas Felipe, não é? Que foi no banheiro, ó, quase que eu dou falta. Lucas Simões. Lucas. Não. Maria Clara. Miguel Francisco. Não. Miguel Vieira, sei que tá aqui. Presente. Pedro. Valeu, professora. Fica com Deus aí. Beijo, amor. Tainá. Presente. Isaac, para de bancar modelo. Yasmin Rocha. Yasmin Viveiros. O quê? Não, tá online? Você viu? Angelina. Presente. Amores, foi um prazer. Boa sorte aí no teste. Posso sair aqui? Essa é a última aula de hoje? Sua? De hoje eu já tenho uma aula. Cheia. Passou voando. Não, vocês aqui não, vocês podem pegar. Professora, Oi. falar pra Deisimar botar, trocar todas as suas aulas para elas de português e de português pelas suas. Bobo você, né? Vocês são terríveis. Amores, passou voando.